aí galera, tudo certo? Meu nome é Rômulo, seja bem-vindo ao Geocast. Bora que vai começar! O Geocast pretende ser um espaço novo, livre, independente, onde a gente possa discutir vários assuntos, não só de geografia, mas também economia, política, esporte, entretenimento, sempre de uma maneira mais aprofundada, livre e com opiniões de especialistas, mesmo que conflitantes, mas tudo para trazer um bom debate e ajudar a formar a opinião dos nossos ouvintes. A ideia é que o nosso Geocast saia pelo menos uma vez por mês. Vai depender do nosso ritmo aí de gravação e principalmente edição. Mas só acompanhar minhas redes sociais assim que sair um episódio novo. Vai ser por lá que eu vou avisar. E vai depender também do feedback de vocês, né? Vocês podem opinar, sugerir pautas, fazer críticas, tudo lá pelo meu Twitter, @rvecmiller. R de Rômulo, né? E Vecmiller é o meu sobrenome, WSKMULLER. Peço desculpas aí pela rede social mais difícil, mas eu ainda não criei nenhuma rede pro Geocast, pretendo resolver isso em breve. Beleza? E nosso primeiro programa é um tema importante, né? Um tema principalmente nos últimos anos, né? Desde a crise de 2008, é um tema que vem aparecendo cada vez mais na pauta dos principais jornais, que é a ascensão ao poder de grupos de extrema-direita. E eu trouxe dois professores de história, né? Nada melhor do que dois professores de história para ajudar a entender essas questões atuais e quais as diferenças com os antigos grupos de direita. Então, nós temos o professor Roberto Schiffler Neto. Ele é formado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e está fazendo mestrado em Educação pela UFRJ. Também trouxemos aqui hoje para conversar com a gente o professor Rodrigo Peixoto Pires. Ele é formado em História pela Veiga de Almeida, tem pós-graduação em História Contemporânea pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em História Política e Cultura pela UERJ. O meu nome é Rômulo Vecmiller e eu tenho toda uma formação, né, em graduação, mestrado, doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Bom, vamos começar. Fala galera, vamos direto ao assunto. Vamos conhecer os nossos participantes. E aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, Rômulo, tudo tranquilo. Com você? Beleza. E aí, Roberto? Fala, Rômulo, tranquilo? Beleza, Rodrigo? Dois professores de História vão participar do nosso assunto, do nosso podcast. E vamos começar direto. Vou perguntar aos dois, quem que sentir a vontade de falar primeiro pode falar. Qual a diferença da essa extrema-direita, né, que alguns chamam de populismo de direita, para a extrema-direita lá da década de 30 e 40? E se puder explicar para a gente o que é populismo de direita também, fique à vontade. Então vamos lá. Primeiro, acho que é uma definição de um conceito, né? O populismo é um conceito que ele é um pouco difuso de falar nele. Ele, dentro da história ainda, ele não está muito bem direcionado do que é. Tem algumas correntes historiográficas que consideram populismo, outras não, né? E falar em direita, na atualidade, a extrema-direita na atualidade, a extrema-direita na década de 30, a gente tem que começar a ver a direita numa questão plural, como direitas, né? Então, assim, o que a gente pode começar a comparar essa direita é a questão, principalmente aqui no Brasil, Estados Unidos, e não muito na Europa, é que no plano econômico, essa extrema-direita ela viu que ela só conseguiria atingir postos-chave dentro de uma normalidade democrática, muito entre aspas, né, normalidade democrática, ela só atingiria se no plano econômico ela aceitasse os preceitos neoliberais, né? Então ela viu isso, aceitou o jogo e aceitou participar. Isso é um limite hoje que se impõe, por exemplo, à extrema-direita na França,
ou em outros lugares da Europa, que são anti-globalização, que são anti-integração, anti-bloco europeu, e aí elas acabam esbarrando nessa questão neoliberal da própria Europa e elas acabam tendo um limite ali, um teto, vamos dizer assim. Sim. Então é interessante esse panorama que a direita no Brasil tem um cunho, como você disse, um pouco diferente dos países europeus e inclusive países americanos como os Estados Unidos, que também é anti-globalização, anti-imigração. Mas, Roberto, e diz pra gente o que essa direita na atualidade se difere sobretudo das direitas lá da década de 30, década de 40, do nazifascismo. Eu acho que quando a gente entra nessa questão do populismo, inclusive dentro da própria historiografia, ele serviu em um dado momento para ocultar as lutas que as próprias esquerdas desenvolveram em um determinado período. Isso não serve só para o Brasil, isso serve, na minha visão, também para a própria América Latina como um todo, que a gente às vezes associa esse termo populismo como uma questão de que o Estado e a própria pessoa, isso no movimento consensual, e que a própria pessoa que liderava o Estado oferecia como benesse aqueles direitos, isso da década de 30 em diante, quando, sobretudo aqui na América Latina, os Estados nacionais, enquanto república, passavam a tomar um corpo. E quando a gente contextualiza aí desse outro lado da extrema-direita, no dia de hoje, eu ainda tendo a fazer uma análise de uma manutenção, tanto da própria ordem econômica vigente, buscando se adaptar ao modelo de sistema mundo, Quando, por exemplo, o Rodrigo fala a questão, você mesmo, Romulo, fala a questão dos Estados Unidos, utilizar de algumas das ferramentas atuais para que os países que se colocaram na frente, no centro do sistema capitalista internacional, ainda consigam se manter a ordem econômica, social e também política da respectiva sociedade. E esses grupos, eles acabam se adaptando, E é o que a gente está vendo no dia de hoje, tanto na Europa, nos Estados Unidos, algumas coisas ocorrendo aqui na América Latina. Nas últimas semanas, o exemplo do Peru e do Equador, falando aqui da nossa região, mas hoje com um discurso, vamos dizer, diferente, com a pauta da corrupção no centro desse debate. O exemplo do Peru é muito constante para a gente falar, inclusive, associar a questão do Brasil, falar da própria Odebrecht, a relação que existia entre empresa e o que está acontecendo no Peru. Então eu vejo que hoje a extrema-direita ela busca, através dessas narrativas que acabam sendo tomadas no gosto do senso comum, a própria neutralização da camada mais popular da nossa sociedade. Importante você falar tocar no assunto violência. Eu trouxe alguns dados aqui interessantes. O Brasil, na América do Sul somente, a América Central tem dados de violência maiores do que na América do Sul, mas aqui na América do Sul o Brasil só perde para a Venezuela. A cada 100 mil habitantes, a taxa de homicídio na Venezuela é 57 contra 31 do Brasil. E é interessante você fazer um paralelo, que aqui um exemplo de país violento na América do Sul sempre foi a Colômbia. Em 1990 eram 80 por 100 mil e agora a taxa é de 25. Esse aumento da violência no Brasil pode explicar a ascensão de um governo como o do Jair Bolsonaro, por exemplo? Sim, ela pode explicar por conta também do outro lado, A gente pode dizer que as esquerdas governaram o Brasil aproximadamente 13 anos e não tocaram um projeto de uma política de segurança pública que fosse mais profunda. E aí, na ausência desse projeto, essa extrema-direita ela cresce com um discurso simplório, um discurso de combate à violência usando a própria violência, usando os mecanismos do Estado, e a população, vamos dizer assim, mais pauperizada, ela acaba sendo seduzida por esse discurso por alguns outros fatores, e principalmente por não haver um contraprojeto que se propõe a combater de uma forma mais séria esse problema que é crônico, acho que na América Latina, vamos dizer assim. Essa violência que está entranhada aí, que a gente vê que é um problema que está relacionado a um problema social, mas que também não pode ser atacado só como um problema social, ele tem que ser atacado em várias frentes. E isso não é apresentado para essa população como alternativa.
Então fica uns discursos simplórios por parte das esquerdas, tipo como o fim da polícia militar, e não apresentam nenhuma pauta além disso, de uma discussão mais profunda. O que seria, o que viria após o fim da polícia militar? A gente sabe que a polícia militar é algo tenebroso, mas o que viria com isso? Qual é a discussão? Qual é a força policial? Ela é necessária dentro de toda a sociedade. E aí como é que seria essa construção dessa nova polícia? Como é que isso seria feito? Tem um grupo de policiais antifascismo no Brasil que eu acho que é interessante, que trata um pouco dessa questão, né? De tentar tirar um pouco das forças de segurança essa mentalidade de doutrina de segurança nacional, essa mentalidade de um inimigo interno, que inclusive que pauta a atuação dessas polícias, inclusive nas comunidades, né? E muitas vezes a questão do aumento da violência está bem relacionada a esse viés, né? Acho que tem uma questão muito complexa também nisso, que quando você fala da Colômbia, né, dá o exemplo da Colômbia, há 20 e poucos, 30 anos atrás, a Colômbia era uma região em que o narcotráfico abastecia grande parte do mundo. E hoje eu vejo também, inclusive tem uma pesquisa recente que se chama Atlas da Violência 2019, que ela indica como que algumas regiões do Brasil, sobretudo o Nordeste e Norte, passa por uma reorganização do tráfico no nosso território, né? Então, há pouco tempo que a gente teve os chamados governos, né, de esquerda, sobretudo isso na figura do PT, a gente teve inclusive dificuldade para fazer a gente não fez uma reforma no sistema carcerário, no sistema penal como um todo. Então a gente está cada vez mais, além de estar vendo toda essa reorganização de uma forma de violência, reproduzindo a violência e jogando pessoas para cada vez mais dentro desses espaços onde a violência só sobrevive pela própria violência, que são os presídios e a própria estrutura do tráfico como um todo. Sim, e é interessante, vocês, além da violência, alguns livros da literatura internacional que tentam entender a extrema-direita, além da questão da violência que é mais regional aqui, né, do continente americano, sobretudo a América Latina, tocam em um tripé que sustenta os discursos desses governos bem mais à extrema-direita, né? Que seria a questão da mão invisível do mercado à volta desse discurso neoliberal, como se o mercado fosse uma força invisível que resolvesse todos os problemas, é a questão do fundamentalismo religioso e a volta desse pensamento anti-vermelho, né? Esse anticomunismo, esse medo da volta do comunismo, que na verdade nunca chegou a acontecer aqui no continente americano, né? Não na maneira como a gente já observou no mundo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse tripé, se vocês concordam, discordam, enfim. Eu analiso que ele é a base de sustentação, mas a gente fala isso da base de sustentação desde o final dos anos 70, início dos anos 80, quando começa a implementação do neoliberalismo no Chile, que aí você começa com esse tripé, né? O Chile é o laboratório do neoliberalismo no mundo. Então você começa a ditadura civil-militar do Pinochet, um excesso de violência empregado contra os opositores, um discurso muito voltado à questão da família tradicional e da questão de valores, e principalmente essa questão religiosa, né? E a questão do neoliberalismo aí, como uma forma de combater, inclusive, as esquerdas. Inclusive, o próprio Pinochet tem um livro que ele vai falar que estatismo se assimila ao comunismo e, por isso, a implementação da política neoliberal. E aí, esse tripé são os que a gente consegue chamar de neocon, né? Neoconservadores. Aí depois vem a Margaret Thatcher, depois vem o Ronald Reagan, né? Buscando essa retórica de confronto, vindo do final da Guerra Fria. Isso vai, principalmente aqui no Brasil, foi realimentado por conta dos 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, né? A América do Sul como um todo com governos progressistas, e aí depois passou essa onda, né, de governos progressistas, e a própria questão lá dos Estados Unidos de um governo que tocava mais um diálogo melhor, que era o governo do Obama. Passado isso, vem o governo Trump mudando a política, e isso reflete também aqui na América do Sul de como há um crescimento dessa direita, dessa extrema-direita, um discurso forte, principalmente tendo esses três pilares aí, muito forte, né?
e aproveitando principalmente o crescimento das religiões e das igrejas neopentecostais, que selam essa questão mais conservadora. Inclusive, a gente viu na última eleição de 2018 várias cenas de igrejas, pessoas tirando foto, fazendo sinal de arma, sendo favoráveis a esse programa, que na verdade é um programa da morte, não é um programa da vida, né? Ele se contrapõe à vida a partir do momento que ele prega que o combate a tudo tem que ser feito através da violência, né? E que as esquerdas seriam um grande inimigo, né? Então ele propõe uma agenda da morte. Então essa agenda da morte ela está sendo chancelada pelos neopentecostais em grande medida, mas por setores católicos conservadores também. E aí a gente vai ter que remeter algumas questões culturais, algumas questões históricas no Brasil também, que lá desde a ditadura também você tem participação de setores mais retrógrados da Igreja Católica apoiando regimes ditatoriais e uma política onde há um cerceamento de cidadania para a maior parte da população. Eu acho legal porque, independentemente se a gente fala de extrema-direita de ontem e de hoje, a gente está falando de uma extrema-direita, né? Em que ela possui o seu objetivo na questão de falar da mão invisível, de se manter na ponta do sistema econômico internacional, e no caso a gente está falando do sistema regional, mais especificamente nacional, falando de Brasil. A gente vê, inclusive, que hoje os índices de desigualdade voltam a crescer. Questões que vão desde o preço do gás subindo e, consequentemente, você tendo que voltar a famílias, pessoas tendo que cozinhar a lenha, voltar a cozinhar a lenha, isso se integrando numa qualidade de vida abastecida num certo período anterior, e como que isso, no final das contas, serve para que aquilo que a gente falou no início, a lógica seja mantida, e que uma elite de hoje, da nossa região do Brasil, mas que tem uma relação com o passado, mantenha-se na liderança, na ponta do sistema político e que favoreça a si, consequentemente, como o Rodrigo falou, os valores de cidadania que, em algum momento, e para algumas pessoas, foram tidos como universais e consolidados, a gente está vendo que não. A cidadania é uma coisa que se movimenta, os valores se movimentam, e tudo isso se faz enquanto um processo de disputa. Nesse momento em que essa dita extrema-direita atual volta a se sobrepor, tanto a valores como a grupos que, anteriormente, nos últimos 15, 16, 20 anos, ofereceram, né, algumas condições de melhoria de vida para o povo da nossa região. Interessante você falar de elite, né? Vou lançar um assunto diferente aqui. Uma boa parte da elite, sobretudo aqui em Petrópolis, na cidade que a gente está gravando, apoiou o atual governo com essa pauta um pouco mais violenta, né, do que vinha sendo empreendida até então. Mas eu acredito que nem todas as pessoas são a favor dessa violência. Então, qual a característica da nossa elite, sobretudo a classe média, que levou essas pessoas a votarem num governo com uma pauta um pouco talvez diferente do que elas pensam? Se eu não me engano, Petrópolis, em um momento, votou numa candidatura, numa chapa progressista. Isso foi no segundo turno da primeira candidatura do Lula, na eleição de 2002, se eu não me engano. Fora isso, a gente tem uma realidade de voto do petropolitano que, na verdade, não condiz com a história do próprio cidadão petropolitano e, de uma maneira geral, com a história do cidadão brasileiro. Que, por mais que a pessoa, os indivíduos defendam em voto uma coisa, eu acho que se essas pessoas tivessem a real consciência. Real consciência pode surgir até como redundante, né? Porque se a gente entender que a consciência é uma coisa que você vai dominar, conhecer mais de uma vez plenamente, as pessoas não partiriam para certas decisões, como a gente vê isso ocorrer no dia de hoje. Petrópolis, por exemplo, é uma cidade que no início do século XX abarcou uma das principais greves operárias no Brasil. Luiz Carlos Prestes vai e fala que se a gente tivesse 100 cidades como Petrópolis, a gente faria a Revolução Brasileira. Isso em referência à greve de 1917. E Petrópolis tem uma história trabalhadora. Petrópolis tem uma história em que a gente abarcou várias empresas no início do século XX. Pessoas que trabalharam, pessoas que entregaram a sua vida e que, no final das contas, deixaram, se a gente for fazer essa comparação, né, no tempo, deixaram descendentes que até hoje a gente está reproduzindo esse status quo, tanto no nome de cidade imperial como na representação do voto. Então, acho que se as pessoas conhecessem aquilo que elas fazem, tivessem consciência daquilo que elas fazem, elas certamente
não fariam aquilo que elas fazem. E em relação, por exemplo, à religião, né? Vocês falaram do fundamentalismo religioso. Os neopentecostais, com certeza, uma boa parte deles não são a favor de violência ou políticas mais violentas como as implementadas pelo governo atual. Mas mesmo assim, o que levou essa pessoa a votar numa política que é incompatível com os preceitos da sua própria religião, né? Dentro de uma igreja, todo mundo fazendo arminha, o Bolsonaro num comício religioso fazendo arminha, e ali aquelas pessoas naquele momento participando e reproduzindo aquilo, mesmo talvez sem concordar com aquilo. O que você acha aqui? Eu analiso que é o seguinte, uma parcela significativa dessa população, ela abraçou lá atrás um discurso que é interessante de distribuição de renda, de maior acesso, de ampliação da cidadania e maior acesso a equipamentos e lugares para estudar e uma série de questões. Só que, ao mesmo tempo, essa cidadania ela foi uma cidadania que foi capada, vamos dizer assim. Ela é manca porque ela foi atrelada principalmente ao consumo. E a partir do momento que você não consegue dar mais consumo, ela abandona o projeto, que foi o que ela fez. E ela se sentiu abandonada. E aí entra uma outra questão também, aí que eu acho que a religião aí, por ela estar com elementos mais conservadores de questão de manutenção da família, e você está, por um outro lado, propondo uma diversificação de valores com relação do que é a família, da sexualidade, do gênero e tudo mais, aí eu acho que essa questão fica um pouco mais na defensiva, e por isso, em grande medida, levou esses setores ligados aos neopentecostais a apoiar soluções que sejam simplistas, que para eles resolveriam todos os problemas com uma certa simplicidade, né? Que a população não quer nada muito complexo, ela quer algo simples que ela consiga fazer, uma solução simples. Se alguém chegar e apresentar um problema complexo que uma solução simplória, ela abraça esse projeto. Muitas vezes, como a gente está vendo aí, é uma questão mais de retórica do que de prática, né? Porque a gente está passando o tempo, a gente já vai fechar daqui a pouco um ano de governo, e discursos bravatas nos sustentam índices de desemprego e redução de consumo tão elevado como tem acontecido no Brasil. Pegando um gancho nisso que o Rodrigo falou, eu tive uma vez numa palestra da Anita Prestes, a Anita, que é professora na pós-graduação em História na UFRJ, e eu me lembro muito bem quando a Anita falou que o governo recente, o governo do PT, ofereceram condições objetivas para que o trabalhador viesse a ter uma ascensão, viesse a cumprir uma mobilidade vertical, né, nessa ascensão de vida, enquanto não promoveu condições subjetivas para que ele próprio entendesse o que estava acontecendo no cenário. O que a gente vê no dia de hoje sobre isso? Pessoas que falavam: não, mas peraí, eu comprei esse carro, eu comprei essa casa porque eu consegui, sem entender que isso também foi fruto, mesmo que através de uma conciliação de classe, que é a visão que eu tenho, né, do que os governos do PT realizaram nesse último período, mas que isso também foi fruto de políticas públicas em que um sistema, uma regra, passa a corroborar com esse tipo de mobilidade que as pessoas passaram a realizar. Não mudou tanto que a gente pode dizer o seguinte: o cara consumia uma TV de LCD e tudo mais, mas ele assistia programas conservadores, como Wagner Monte, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você chegava numa favela, o cara pauperizado, lá com a TV dele nova, mas assistindo programas que passam tudo o oposto que estava acontecendo ali, vamos dizer assim, que se propunha acontecer, de uma liberalização, inclusive, dos costumes. E aí, outra coisa também foi não mexer nessa parte da mídia, que eu acho que foi fundamental a gente continuar propagando ideias conservadoras dentro de um grupo midiático que é fechado, que a gente sabe que é fechado, controlado por poucos, que há poucas alternativas fora disso, a internet, aqui a gente fazendo é uma delas, mas que não se mexeu nisso, que é um calcanhar de Aquiles, que passaram-se 13 anos o governo do PT fazendo coisas positivas, o saldo geral foi positivo, mesmo que a gente está fazendo aqui várias críticas,
até uma maneira um pouco mais profunda, mas que o saldo é positivo, e esse saldo positivo ele foi transformado num saldo muito negativo, né? As pessoas não lembram que a gente chegou até a quinta maior economia do mundo durante o governo Lula. As pessoas não se lembram como havia o respeito no cenário internacional, a posição do Brasil, a questão de procurar comércio com outras áreas do planeta, sul-sul, tirando essa questão de olhar só para a Europa e Estados Unidos. A gente estava com os BRICS andando e se criando como uma alternativa para o mundo, ou seja, havia um projeto de construção do Brasil, de uma inserção do Brasil diferente no cenário internacional e também internamente, só que a gente não conseguiu romper com, vamos dizer assim, essas oligarquias, principalmente ligadas ao setor midiático, que controlam e inclusive vão fomentar, em grande medida, essa cultura mais conservadora dessa sociedade brasileira, né? Isso esbarra no que você falou anteriormente, que foi um desenvolvimento baseado nas classes mais pobres apenas no consumo, né? Então eles não são eles vão ser seus aliados enquanto tiverem esse direito ao consumo, né? Enfim, vocês fizeram várias críticas à esquerda, então a gente já está chegando no final. Eu queria que vocês comentassem, né? Inclusive, uma das críticas à esquerda é a falta de autocrítica, o que não faltou aqui ao longo desse podcast. Então eu queria pensar um pouco com vocês em futuro. O que a esquerda deveria fazer daqui para frente? A esquerda, não, as esquerdas, né, que é uma pluralidade de pensamentos. O que eles deveriam fazer daqui para frente para tentar combater, né, os cenários atuais aí de extrema-direita que nós estamos passando aqui no Brasil e futuramente voltar ao poder ou voltar a tomar decisões no nosso país? Eu acredito que primeiro as esquerdas têm que repensar sua forma de atuação. Eu acho que o governo do Bolsonaro veio para isso, para reorganizar, o que a gente chama de dar um freio de arrumação, né? A atuação, as disputas internas, a busca por uma hegemonia incessante dentro dos próprios campos. Isso eu acho que é uma das coisas que tem que ser repensada, ter essa forma de atuação. E, principalmente, eu acho que as esquerdas elas têm que, primeiro, apresentar um projeto que seja um projeto claro para a população, que seja um projeto contrário ao projeto vigente, mas que seja claro, que propõe uma reforma trabalhista, mas com redução de carga horária de trabalho, que propõe aumento do salário mínimo. Então tem que ser uma coisa bem clara para o trabalhador entender o que está diferenciando lá no campo, não só uma luta negativa. A luta negativa contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, esse discurso é um discurso cansativo, inclusive, que não está seduzindo ninguém ultimamente, né? Ou seduzindo muito poucos, né? E eu acho que as esquerdas também têm que repensar como elas têm que atuar. Primeiro, ter uma questão de buscar o que as une, não o que os diferencia. O que a gente viu nos últimos 30 anos, sei lá, 40 talvez, ou mais, é as esquerdas mais preocupadas em discutir o que diferenciam entre elas do que o que as unia. E isso causa divisão. Uma outra coisa é buscar também, até nessa questão, um consenso negativo. Um consenso negativo no seguinte sentido, um consenso antidireita. E aí, a partir disso, construir elementos básicos, comuns, que as unem e que elas conseguiriam tocar num projeto de uma grande frente ou uma grande aliança, que eu acredito que não deveria ser só eleitoral, mas deveria ser para atuação no dia a dia e na busca de uma mudança efetiva no Brasil, o que a gente não teve, né, dentro desses últimos anos, né? Eu vejo justamente isso, que as esquerdas saibam sair nesse momento da defensiva e passem a arrumar para um momento de proposição. Porque senão a gente só vai ficar sendo pautado pela própria direção que hoje essa extrema-direita nos oferece. Que a gente saiba, que as esquerdas saibam reorganizar suas estratégias e principalmente suas táticas, e que uma possível vanguarda desse sentido possa fazer com que a gente realize algo que, infelizmente, a gente não conseguiu, na minha visão, em nenhum momento da nossa história. Realmente ter um grupo que a esquerda lidere isso, que faça com que a gente venha transformar não só os sentidos, né, mas as estruturas da nossa sociedade. O Florestan Fernandes falava muito isso, que o Brasil, ele infelizmente não teve nem mesmo uma burguesia que pudesse nos elevar
como no caso, quando a gente vai fazer essa análise, foi a América Latina como uma grande parte, né? Viesse a nos elevar em uma condição de fazer com que a gente saísse desse patamar de periferia, essa relação sistema-mundo, e que a gente venha a pautar os nossos próprios objetivos e que a gente deixe de ter, sobretudo nos grupos ou no grupo que é hegemônico enquanto uma frente, um poder de esquerda, que a gente deixe de ter um projeto de poder e passe a ter efetivamente um projeto de nação. Porque eu acho que isso é o que mais nos importa. Reorganizar as estratégias, as táticas, sair da defensiva e vir a ter um projeto de nação. Sim, queria agradecer aos dois, mas antes da gente ir embora, para a gente finalizar, eu gosto de finalizar sempre com um momento mais polêmico. E aí eu queria que vocês dessem as considerações finais, possivelmente não ficando em cima do muro nessa pergunta polêmica, que a gente nem chegou a falar sobre isso, né? Vocês vão saber agora. A associação da esquerda com o Lula, que é uma figura que divide muitas opiniões no Brasil, popular entre o pessoal da esquerda, mas nem todos, e um ódio extremo de todas as direitas. Talvez esse sentimento anti-Lula seja um sentimento que una as diferentes direitas no Brasil. Você acha que a esquerda daqui para frente deve continuar tendo a sua imagem associada ao Lula ou procurar se afastar como se fosse uma estratégia mais visando aí um processo eleitoral? O que vocês acham? E muito obrigado pela presença de vocês. Não, valeu, Rômulo, valeu, Rodrigo, foi muito bacana passar esses minutos. Tomara que a galera curte, a galera vai curtir bastante e sem ficar em cima do muro. Eu acho que a esquerda não pode ser refém apenas de uma pauta de Lula livre. Embora que eu entenda também que para a gente reconstituir certa ordem democrática atualmente no Brasil, a gente precisa que o próprio Lula tenha um julgamento que seja considerado sem interferências políticas, que a gente viu no último período na figura do Sérgio Moro, com a relação que ele construiu com o Bolsonaro e toda a ordem que a Lava Jato produziu no futuro político, né, no nosso país. E que a gente não seja refém disso, mas que essa pauta ela tem que passar pelo nosso debate. Mas que a gente, de modo propositivo, saiba organizar novos assuntos, novas temáticas e que olhe para as reais necessidades do povo brasileiro e que entenda também que, para isso, o próprio PT, na minha visão, tem de fazer uma autocrítica e entender qual é hoje a posição do partido na estrutura política nacional. Queria agradecer aqui ao Rômulo, ao Roberto, esse bate-papo que foi bem legal, e externar minha opinião com relação a isso. Assim, Rômulo, eu gostaria de colocar que o Lula é um prisioneiro político hoje do Estado brasileiro. Quero e faço faço campanha e me mobilizo para que ele seja solto, né? Mas eu acho, corroborando o que o Roberto falou, eu acho que a questão das esquerdas e da atuação no Brasil não se resume a uma pessoa. Mesmo a figura da dimensão do Lula, a importância que ele teve, eu acho que está para além disso, para além de projetos pessoais de poder. Eu acho que é um projeto coletivo que envolve mais de uma instituição, não pode ficar num beco ou numa pauta única em cima de uma determinada personalidade, né? Eu acho que as esquerdas elas têm que ir para a proposta, discutir qual é o modelo de sociedade que elas querem, de uma maneira clara, superar essas divergências até então que elas têm, superar um pouco dessa figura da questão do Lula, não superar no bom sentido, de trazer um governo que seja melhor do que o dele foi, mas que não se resuma a disputas hegemônicas dentro do Estado brasileiro, que não se resuma a se contentar a sentar na mesa com a burguesia brasileira e esperar ser convidada para comer a sobremesa, porque não vai nem conseguir comer o jantar, quanto mais a sobremesa, né? Então ter um projeto popular, um projeto socialista e popular, né, que traga benefício para a população, que divida a riqueza e que mude a estrutura da sociedade brasileira a fundo, né? Obviamente, os assuntos levantados pelos nossos participantes aqui nesse podcast
são apenas o início de uma discussão muito, muito complexa, né? As extremas direitas têm características muito diferentes, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos o discurso mais forte é o anti-imigração. Aqui no Brasil, a pauta, né, desses grupos de extrema-direita chegou ao poder através de um discurso anti-violência muito contundente, anti-corrupção e principalmente anti-PT, né? Parece que nos últimos anos no Brasil convencionou-se que a corrupção ela acontece somente dentro do PT que esteve no poder aí nos últimos anos no Brasil. É interessante a gente notar que esse grupo atual no poder, né, a família Jair Bolsonaro e sua família, vem sendo alvo aí nos últimos meses de denúncias de corrupção, principalmente o filho de Jair Bolsonaro lá na Câmara Municipal do Rio e o famoso caso Queiroz. Já o partido que Jair Bolsonaro faz parte, o PSL, também vem sendo alvo de denúncias de corrupção no caso dos laranjas, né, principalmente lá em Pernambuco. E o líder do PSL na Câmara acabou de entrar numa rusga com o atual presidente, na medida em que vazou um áudio do presidente falando para um apoiador para esquecer o partido PSL, que está com a imagem muito queimada, né? E o delegado Valdir acabou comentando que se o terreno dele está sujo, o do presidente também está por causa das denúncias contra os seus filhos. Ou seja, né, aquele que chegou ao poder com um discurso anticorrupção e apoiado aí pela elite brasileira, classe média, elite brasileira, com esse discurso anticorrupção, acabou caindo nas próprias mazelas aí do nosso sistema político. Resta saber como é que isso vai cair no noticiário, como é que vai cair principalmente na opinião pública nos próximos meses e principalmente na próxima eleição. Mas isso vai ser um assunto que vai ficar para os nossos próximos podcasts aí. Queria agradecer novamente os nossos participantes, né, que gentilmente aceitaram o convite, Rodrigo e Roberto. E queria agradecer a você, ouvinte, que ficou até agora, até o fim, que curtiu o nosso bate-papo. E peço também que você nos ajude na divulgação, né? Compartilhe com os amigos, mande o link ou dê sugestões através do meu Twitter. Participe aí da montagem de pautas das próximas edições do nosso Geocast. Beleza? Então um abraço, até a próxima, valeu, falou!